Peraí, e se esse mundo todo que a gente vê passando na tela não for a vida de verdade? E se quem está conectado o dia inteiro for, no fundo, só um espectador da própria vida? É sobre isso que a gente vai conversar. É uma verdade que dói um pouco, sabe? Mas é super necessária. O despertar da tela. Ok, vamos lá. E pra deixar bem claro logo de cara, isso aqui não é mais um guia de produtividade, tá? É um choque de realidade mesmo. A jornada que a gente vai ver aqui vai de um ponto que é quase uma morte em vida, sabe? Aquela coisa de ficar vegetando na frente da tela, com aquela ansiedade que não passa, conexões que não são de verdade, para um lugar de vitalidade real, com presença, saúde em dia e conexões humanas de verdade, profundas. Então, vamos começar pela parte que talvez seja a mais pesada, mas olha, é fundamental encarar. Seção 1. O cadáver digital vivo. A ideia é entender por que, de certa forma, a gente está morrendo um pouquinho a cada vez que o feed rola. Certo, mas o que é exatamente um cadáver digital vivo? Bom, é basicamente esse estado de morte em vida, onde a pessoa fica ali vegetando na frente das telas, sabe? Deixando de lado a vida de verdade, a conexão com outras pessoas. É quase como se a pessoa virasse um espectador da própria vida, assistindo tudo acontecer por trás de um vidro, sem conseguir encostar, sem participar de verdade. E olha que interessante essas 3 metáforas para a gente entender como isso funciona na prática. Primeiro, o vício digital é tipo um parasita. Ele se alimenta da nossa atenção e vai nos deixando anêmicos, sabe? Fracos de experiências reais. Segundo, é como um veneno. Cada minuto que a gente passa rolando o feed é um golinho que vai paralisando a gente para o mundo real, para o mundo físico. E por último, é um cassino de bolso. Só que a moeda que a gente perde ali não é dinheiro, não. É o nosso tempo de vida. E essa não volta nunca mais. Essa imagem aqui, nossa, ela resume a consequência disso tudo de um jeito muito forte. A frase é um soco no estômago, né? Entregam-se anos de vida a um pedaço de silício e vidro que nada oferecerá em troca no leito de morte. É uma troca que, se a gente parasse para pensar, ninguém faria. Mas é exatamente o que acontece silenciosamente a cada rolada de tela. Tá, mas por que é tão difícil largar isso, né? Não é só falta de força de vontade, gente. E agora a gente vai entender o porquê. Vamos para a seção 2, o sequestro do cérebro. Aqui a gente vai ver a ciência por trás de como esse pedaço de vidro na nossa mão acabou escravizando nosso cérebro. A real é a seguinte: o nosso cérebro foi hackeado. Ponto. Não é sobre opinião, é sobre neurobiologia. Cada notificaçãozinha, cada curtida, cada comentário é um disparo químico no cérebro, pensado para manter a gente viciado. As plataformas foram desenhadas para explorar isso. A dependência, então, não é uma falha de quem usa, é uma característica do sistema. E o custo disso é real, dá para medir. E o número é chocante. 50%. Sim, 50%. É o quanto a nossa inteligência real pode diminuir quando a gente está nesse estado de embriaguez cognitiva, sabe? Causado por interrupção o tempo todo. Pensa só, o cérebro leva até 23 minutos para voltar ao foco total depois de uma distração. Se isso acontece várias vezes por hora, a gente vive num estado de alerta constante. É como se tivesse um predador sempre à espreita. E esse predador é aquele ícone vermelho da notificação. E o estrago não é só na nossa cabeça, não. Ele vai muito além. Vamos entrar agora na seção 3, Fantasmas em Nossos Lares. É sobre o segredo do abraço que não foi dado e sobre as pessoas que a gente ignora sem nem perceber. Essa imagem aqui, ela é pesada, né? Ela mostra perfeitamente a tragédia da solidão acompanhada. A gente se torna fantasma dentro da nossa própria casa. O corpo tá ali, presente, mas a mente, a emoção, tá longe. A gente fica ausente para quem a gente mais ama. No fundo, é uma troca. A gente troca a profundidade de uma pessoa real pela superficialidade de um pixel na tela. E no fim das contas, a verdade é dura, mas é essa. As telas não dão abraços nos momentos de choro. Elas apenas refletem um rosto vazio. É um tipo de vazio que nenhuma tecnologia do mundo vai conseguir preencher. Nunca. Ok. Respira fundo. Esse é o ponto de virada. A ferida está exposta, a gente encarou o problema, a parte mais sombria dessa conversa ficou para trás. Agora, a gente começa a curar. Porque, conhecimento sem ação é só entretenimento. Então, a partir de agora, a gente vai para a parte prática, para a tática. Seção 4. A dieta da atenção. Um plano de 7 dias para a gente tomar de volta o controle do nosso cérebro. Pensa bem, a atenção é o recurso mais valioso que a gente tem. E se a gente não gerencia ela, pode ter certeza que alguém vai gerenciar por nós. E como é que funciona essa dieta? São 3 passos bem práticos. Passo 1.
exterminar as notificações. É isso mesmo, desligar tudo que não for alerta de um ser humano de verdade. Passo 2. A regra dos 20 centímetros. Deixar o celular longe do alcance da mão enquanto a gente trabalha. Só o fato de ter que levantar para pegar já cria uma barreira mental. E passo 3. Blocos de profundidade. Viver e trabalhar em blocos de 50 minutos em que o mundo digital, não existe. E para colocar isso em prática, tem um desafio: o detox de dopamina. São duas coisinhas simples, mas muito poderosas. A primeira é o jejum de input matinal. Qual a regra? Nas primeiras 2 horas do dia, zero consumo de informação digital. Nada. Usa esse tempo para escrever, caminhar, meditar ou só para existir, sabe? E a segunda é o desafio do tédio. Tá na fila do banco, na sala de espera, a mão já coça para pegar o celular, né? O desafio é resistir. Deixa a mente viajar, deixa o tédio vir. É nesse espaço vazio que a criatividade aparece e as melhores ideias nascem. Beleza, depois que a gente recupera a nossa atenção, vai aparecer um vazio. E esse vazio precisa ser preenchido com vida real. Senão, a recaída é quase certa. Então vamos para a seção 5, o protocolo da vida real. Como é que a gente constrói hábitos fortes que não dependem de Wi-Fi? Essa analogia aqui é genial para a gente entender o potencial que a gente desperdiça. Imagina só, um carro de Fórmula 1, uma máquina incrível, parado numa garagem, sendo usado só para carregar um radinho de pilha. Esse carro de F1 é o nosso potencial. Tá na hora de levar ele para o asfalto. Viver só no digital é manter esse carro em modo de economia de bateria, mas o ser humano só se sente vivo de verdade quando está acelerando em modo de expansão. E essa reconstrução toda se apoia em 3 pilares. O primeiro, movimento primitivo, que se exercitar para limpar o lixo mental. O segundo, o ciclo circadiano. Luz do sol de manhã e, muito importante, 0 luz de tela 1 hora antes de dormir. E o terceiro, nutrição de presença. Comer sem nenhuma tela por perto para sentir de verdade o gosto da comida, a saciedade. E aqui vai mais um desafio prático para reconectar o corpo e a mente. É o triátulo da realidade. Um desafio de 48 horas. Primeiro, suor sem som. 30 minutinhos de exercício sem fone de ouvido, sem celular. É para sentir a respiração, o corpo se mexendo. Segundo, o ritual da mesa limpa. Fazer todas as refeições longe de qualquer eletrônico. Foco total na comida. E terceiro, o toque da terra. Ficar descalço na grama, na areia, na terra, por uns 10 minutos. É um jeito muito simples de se reconectar com o mundo físico de verdade. E com isso, a gente chega na reta final. É um chamado para a liberdade mesmo. Foram anos e anos carregando a bateria de um aparelho, enquanto a nossa própria alma ia chegando em 1%. Mas agora, esse carregamento acabou. Tá na hora de começar a viver de verdade. E essa ideia final, para mim, muda tudo. Ela redefine o que é ser rico hoje em dia. Olha só, o maior luxo do século XXI não é ter o celular mais novo. É ser dono do próprio tempo e da própria atenção. Isso tudo nos leva ao Manifesto do Desperto. É tipo um resumo dos princípios para uma vida com mais presença. Primeiro pilar, consciência. Para entender de uma vez por todas que o celular é ferramenta, não é nosso mestre. Segundo, conexão, que é sobre priorizar o olho no olho e não o emoji. Terceiro, foco, para blindar a nossa mente com a dieta da atenção. E por último, vitalidade, que é simplesmente trocar tempo de tela por movimento e sono de qualidade. E para fechar, essa análise termina com uma pergunta, e não com uma resposta pronta. Porque no final das contas, a vida acontece no abraço, no toque, e não no brilho de uma tela. O despertar começou. A pergunta que fica é: qual vai ser o primeiro passo?